Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem clássico. Amanhã é dia de Santos na Arena Barueri contra o rival verde da capital, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogo sempre complicado, a gente sabe, eu não preciso nem comentar, todo santista tem aí o seu quinhão de sofrimento dos últimos jogos contra o rival, mas é dia de novamente tentar um rival que não jogará em seus domínios, especificamente, não jogará no seu estádio próprio, porque vai ter o show do The Weeknd. I Can Feel My Face When I'm With You, But I Like It. Será na Arena Barueri, onde o Santos é invicto. Nunca perdeu na Arena Barueri. Eu já vi o jogo do Santos lá. O Santos venceu por 2-0, não vou lembrar o adversário. Mas que seja um bom sinal. É o estádio onde teve o gol de letra contra o São Paulo, a paradinha do Neymar, do Rogério Ceni. Então, é um estádio que traz boas lembranças para o Santos, até porque o Santos nunca perdeu lá em 11 partidas. Foram 5 vitórias e 6 empates. Então, não chega a ser um resultado ruim também se vier um empate. Afinal de contas, é um jogo com um mando adversário. Mas seria excelente que o Santos vencesse, até porque, no momento que eu gravo, 10h15 da noite de sábado, dia 7 de outubro, o Santos volta à zona do rebaixamento, já que o Bahia venceu o Goiás e o Vasco empatou com o São Paulo, com direito a perda de pênalti do tricolor, do rival tricolor. Então falemos aqui de Santos e Palmeiras, jogo que terá mudanças, afinal o Santos tem vários desfalques por suspensão. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga o seu palpite, a sua expectativa para esta partida sempre complicada, lembrando, quer dizer, não vou lembrar não da última vez que o Santos ganhou a partida contra o Palmeiras, vocês sabem, como muitas pessoas já falaram, é a última chance dessa gestão Rueda vencer uma partida contra o rival. Santos que nos últimos 3 anos aí de gestão, apenas resultados negativos ou empates, enfim, como foi no primeiro turno, em que o Santos empatou na Vila por 0-0, aquele momento em que a defesa do Santos estava melhor, sob o comando de Odair Hellmann. Agora a gente tem uma defesa que toma gol em todos os jogos, mas veremos como que o Marcelo Fernandes arrumará esse time, se conseguirá repetir aí o nível de evolução que ele manteve. Eu acho que é importante destacar aqui, dentro do trabalho do Marcelo Fernandes, as coisas que ele vem falando nas entrevistas coletivas após essas 2 últimas vitórias, que é o estudo do adversário. Eu acho importante que o treinador estude muito o adversário. É um Palmeiras que vai vir um pouco mais desgastado, afinal de contas, jogou uma partida bastante complicada na última quinta-feira. Não teve viagem, mas ainda assim enfrentou o Boca, um jogo de muita tensão. Acabou sendo eliminado, mas enfim, de qualquer forma, teve desgaste da disputa de pênaltis. Não que isso vá assim, ser um grande fator para o Santos, mas talvez seja a melhor chance do Santos conseguir uma vitória fora de casa nos últimos tempos. Mas também é importante destacar que o Santos terá vários desfalques. Lucas Lima, que por motivos que só o Daronco sabe, foi expulso contra o Vasco, naquela confusão do Soteudo subir em cima da bola, e daí não teremos um ex-jogador do rival para talvez tentar uma lei do ex, lembrando que o Lucas Lima, pelo rival, chegou a marcar contra a gente, mas não estará em campo amanhã. Rodrigo Fernandes também tomou um vermelho do banco, e Dodô e Soteldo tomaram os terceiros amarelos, respectivamente, então também não estarão à disposição. O Soteldo, que é um jogador que fez a diferença contra o Vasco, jogou muito bem na última partida e dessa vez não poderá nem subir na bola novamente, afinal de contas está suspenso, o que provoca mudanças nesse time titular do Santos. Abro aqui o GE, mas a Gazeta Esportiva dá a mesma escalação possível, que é João Paulo no gol, claro, Joaquim, João Basso e Messias entrando como esse terceiro zagueiro, essa função que o Dodô fez nos últimos 2 jogos e acabou funcionando bem. Marcelo Fernandes então mantém o trio de zaga, mas dessa vez com 3 zagueiros de ofício. O Messias não é aquele primor técnico, mas do ofício. Lucas Braga como aquele ponta, né, aquele ala direito. Tomás Rincon na volância primeira. Jean Lucas, Nonato
e Kevson, e aqui o GE também coloca Dodie ou Camacho como opções aí do Nonato. Eu li que eles acabaram treinando durante a semana, até fazendo às vezes de zagueiro, mas aparentemente o Nonato agradou mais o Marcelo Fernandes. Kevson segue nessa ala esquerda. E aí o ataque deverá ter Marcos Leonardo e Morelos fazendo esse segundo atacante. Apesar do Morelos ser centroavante, o Santos acabou trazendo muitos centroavantes aí, mas vamos ver se o Morelos, que tem uma colocação dentro da área talvez interessante, ver se ele consegue aproveitar algum espaço que porventura a defesa do Palmeiras nos entregue. O GE coloca também Julio Furt ou Maxi Silveira como opções aí do Morelos, que são dois outros centroavantes, né? O Santos repleto aí de centroavantes estrangeiros, mas vamos ver como que esse Santos se apresenta. Possivelmente, então, será essa escalação: João Paulo, Joaquim, João Bassi e Messias, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas Nonato e Kevson, Morelos e Marcos Leonardo deve ser o time titular contra o Palmeiras, que agora só tem o Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil pelo rival tricolor, que acabou sendo campeão, foi eliminado pelo Boca na Libertadores, porque afinal de contas a gente consegue ganhar do Boca, mas aparentemente eles não. E agora busca esse título do Campeonato Brasileiro. Aí o problema deles, o Santos precisa fazer um jogo bom para não terminar novamente essa rodada na zona do rebaixamento. Um empate já seria de bom tamanho, considerando que é fora de casa e tal. Até porque eu falei isso no vídeo passado sobre o Marcelo Fernandes. O Santos, apesar deste momento bom, 2 vitórias seguidas, o time parece que está se encaixando, jogando melhor. O Santos, neste momento, com 6 jogos de segundo turno, faz um turno pior do que os 6 primeiros jogos do primeiro turno. Então, relembrando, né, o Santos que teve 3 vitórias no primeiro turno, no primeiro turno, né? América Mineiro, Vasco e Bahia. Um empate e 2 derrotas. Este foi a campanha do Santos no primeiro turno. No segundo turno, o Santos tem novamente 3 vitórias, Grêmio, Vasco e Bahia, e 3 derrotas. O Santos que não empatou ainda, então tem 1 ponto a menos do que fez no primeiro turno. No primeiro turno, o Santos empatou com o Atlético Mineiro, dessa vez perdeu, e também perdeu do América Mineiro, que no primeiro turno tinha vencido. E o Santos também empatou contra o Palmeiras. Então, caso o Santos não consiga nem ao menos o empate, o Santos ficará com 2 pontos a menos do que fez no primeiro turno, neste período amostral de 6 rodadas iniciais. Lembrando que o Santos não fez a metade dos 45 pontos que precisa no primeiro turno, então vai ter que tirar esse atraso no segundo turno. E aí, se começar aí com 7 rodadas, tendo menos pontos do que fez nas primeiras 7 rodadas do primeiro turno, bastante complicada a situação. O jogo amanhã, domingo, 7 de outubro, às 16 horas do horário de Brasília. Lembrando que se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha, comente aí, diga o seu palpite para a partida. E lembrando também que é o jogo da TV aberta, né, da Globo. Aqui no Paraná, eu vi a programação, deve passar, até porque não teria por que não passar. As outras opções tem um Grenal, talvez aqui acabe passando o Grenal, não tenho certeza, tem um público bastante forte de torcedores gaúchos, mas eu acho que vai passar Palmeiras e Santos, é um clássico paulista, que tem bastante torcida de São Paulo. E só para terminar, então, a arbitragem o árbitro principal será o Flávio Rodrigues de Souza, e no VAR terá Rafael Trace. Flávio Rodrigues de Souza é um árbitro que não apitou jogos do Santos este ano, mas no histórico que eu busquei dele de 2021 para cá, ele só apitou jogos contra o Corinthians, do Santos contra o Corinthians. O Santos não venceu nenhum, foi uma derrota e 2 empates, se eu não estou enganado. E o último jogo que ele apitou do Santos, de acordo com o histórico arbitro.cbf.com.br, foi aquela derrota do Santos para o Corinthians na Vila Belmiro no ano passado, dia 22 de outubro, que foi, se eu não me engano, o jogo que Nossa, esqueci. O Lucas Barbosa,
ele foi expulso, se eu não estou enganado, por um lance que ele não encosta no goleiro. Eu acho que foi isso. O juiz acabou dando falta como se ele tivesse feito uma atitude antiesportiva ou uma falta extremamente agressiva contra o Cássio. Eu acho que foi isso, mas na verdade ele tenta parar antes, então uma decisão ruim. E, se eu não me engano, ele nem foi pro VAR. Então fica aqui um sinal negativo com relação à arbitragem dele. E o Rafael Trace, eu não achei muitas informações. Eu até acho um nome meio comum. Ele normalmente está aí apitando jogos pelo VAR. Mas do Santos especificamente eu não vi muitas informações. Eu acho. Cadê o jogo que ele tinha apitado aqui? Ele estava no VAR do Santos e América Mineiro desse ano, que o Santos vence por 3-2 com um gol de pênalti marcado pelo Marcos Leonardo. Eu não lembro se foi aquele pênalti que o Mendonça vai para um lado e aí tem a cobrança de falta, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, o Rafael Trace chamou o VAR nesse lance. Eu acho que ele também estava no VAR de um Santos e Corinthians aí, o que o Santos perdeu esse ano também, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, 2-0, dá confusão, mas aí ele era o árbitro de vídeo. Eu não lembro de ter tido tanto problema. Sei que o Santos teve um gol anulado nesse jogo, mas não acho que tenha sido influência do VAR. Então, como sempre, esperamos que seja mais uma partida em que o Santos não precise falar de arbitragem. Não foi o caso no último jogo, afinal de contas a arbitragem do Daronco foi lamentável, mas esperamos que nesta partida Rafael Trace no VAR e Flávio de Souza, é isso? Flávio Rodrigues de Souza tenham uma arbitragem muito tranquila e que o Santos consiga aí pontuar, né? Seria muito importante que o Santos conseguisse fazer pontos contra esse Palmeiras, lembrando que o primeiro turno foi 0-0, é só isso que nos importa lembrar por enquanto, para que o Santos também não passe essa rodada terminando na zona do rebaixamento. Só para lembrar, então, o Santos neste momento está com 27 pontos, atrás do Vasco, que tem os mesmos 27, mas que tem um saldo de gols melhor. O Vasco tem menos 11 e o Santos tem menos 14. Isso porque o Santos meteu 4-1. Calcule se não tivesse sido por 4-1 o jogo passado. Mas é o que deixa o Santos atrás do Vasco aí nessa rodada. A ver o que acontecerá aí. Se o Santos conseguir um empate, já sai da zona do rebaixamento. Já passa o Vasco, fica com o mesmo número de pontos que o Bahia. Passa o Bahia também, inclusive. Vai ter... Ah, não. Se empatar, não. Porque o Bahia tem saldo de gols melhor que o Santos também. Mas, de qualquer forma, com um empatezinho já é o suficiente para sair da zona maldita. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo de pré-jogo. Um pré-jogo bastante rápido aqui. Só para lembrar-nos todos que amanhã tem Santos em campo, com TV aberta. Um jogo bastante importante. Seria muito bom que o Santos vencesse. Até para tirar toda essa zica, né, de não vencer o rival, de não vencer clássico também. O Santos que tem um desempenho muito ruim em clássicos esse ano novamente. Não venceu clássicos no Campeonato Brasileiro, foi muito mal no Campeonato Paulista, então seria assim, crucial que o Santos conseguisse vencer, mas eu me dou por satisfeito se o Santos conseguir empate, até porque lembrando de como que foi no Paulista esse ano, né, eu acho que tomara que o Marcelo Fernandes consiga manter esse trabalho evoluindo, esse trabalho de estudo, e que eventualmente tudo se encaixe. É difícil com os desfalques que nós temos, principalmente o Soteldo, que fez um jogo muito bom contra o Vasco, também tinha feito bons jogos contra o Palmeiras antes, mas às vezes, né, o cansaço do rival, a torcida pressionando pela eliminação recente, sabe, um Santos bem postado, e numa dessas, né, o Santos consegue reverter o futebol. Tudo é possível, clássico é clássico e vice-versa, então torçamos para o melhor para o nosso peixe, certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se não é inscrito, se inscreve aí, até para ficar sabendo quando a gente posta vídeo. Tem sido meio raro, não consegui fazer a análise da coletiva do último jogo do Marcelo Fernandes, mas torcemos aí para que isso, até isso dê sorte, enfim, não sei, mas que o Santos consiga aí contrariar todas as expectativas e vencer o jogo lá na Arena Barueri, que também é um motivo de sorte.
vai que tudo isso se junta, né? Pressão da torcida, jogadores do rival cansados, um estádio que é um pouco mais neutro. Vai que o Santos consegue aí essa pontuação. Existe um otimismo muito grande por parte da torcida. Não compartilho tanto desse otimismo, mas a torcida é muito grande para o Santos sair com os 3 pontos amanhã da Arena Barueri. Então, deixa aí seu comentário sobre o seu palpite, a sua expectativa para essa partida. E no mais, pra cima deles. Abraço!